Bom dia, boa tarde e boa noite. Espero que se encontrem bem. Eh, Cumprimentos desta maneira porque não sei a que horas é que vão ver o vídeo. De maneira que para mim é sábado à tarde e peço desculpa por não ter posto o conteúdo esta manhã, mas às vezes é um bocadinho difícil coordenar esta cadeira duplicada em espanhol e em português. Bom, aqui estamos para esta terceira semana, que suponho que não deve estar a ser fácil para muitas pessoas, por o caráter tão filosófico que já tínhamos salientado, mas vamos perseverar, vamos continuar a tentar entrar neste âmbito filosófico que é verdade que é um bocado árido, mas depois, com o tempo, vai-nos dando mais. Vai-nos dando uma amplitude de mente maior e uma maior flexibilidade também. Por isso é que a Igreja insiste que não se estude teologia sem estudar primeiro filosofia. Digamos que é uma indicação que a Igreja nos dá sobre a importância de que o músculo da razão que Deus nos deu esteja bem exercitado neste âmbito mais autónomo, que é a filosofia. Então aqui tem a nossa terceira semana, de 28 de janeiro a 4 de fevereiro, como veem aqui. Já pus aqui um bocado as nossas atividades, que se vão centrar nesta semana no livro 2 e 3 do texto de Santo Agostinho. E podemos continuar a ler ou a reler o texto de Sanguinetti e alguns dos outros textos também que eu já coloquei na biografia e que se podem ler também de maneira já mais livre e mais, digamos, autónoma, como por exemplo o texto do Carl Rogers, que vai ser útil, alguns dos artigos pequenos que eu deixei, sobre, por exemplo, a inteligência espiritual. Pronto, vamos caminhando, cada um como puder, embora que saibam que o nosso estudo se centra mais na leitura de Santo Agostinho. O texto que explica a leitura está em espanhol e vejo aqui, por exemplo, digo, os llamo la atención para el libro 2 de Agustín, no qual se faz um percurso sobre a existência de Deus, um percurso intelectual sobre a existência de Deus e sobre os sentidos externos e internos dos quais o homem está dotado para poder viver neste mundo e crescer nele. Não é? Então vamos tentar identificar as diferentes dimensões do homem, desde o mais externo ao mais interno, para poder ser conscientes do que significa isso de ser árbitros de nós próprios. Então vamos centrar na definição de livre-arbítrio que coloca Santo Agostinho e que coloca também Sanguinetti, distinguindo-a de liberdade. De facto, a pergunta do fórum é a propósito disto, não é? Eu pus aqui o fórum permanente. Olá a todos. Vamos então com a pergunta desta semana no fórum permanente para estimular o acompanhamento no estudo. Esta vez aprofundaremos sobre a diferença entre livre-arbítrio e liberdade. Então vamos aprofundar sobre esta diferença entre livre-arbítrio e liberdade. Não é uma diferença difícil de distinguir ou de identificar, mas pronto, supõe ler um bocadinho e depois fazer as nossas reflexões. Depois, mais coisas interessantes. Aqui há um vídeo de um estudioso de Santo Agostinho que nos pode ajudar a ir ouvindo mais reflexões sobre este autor, sobre este Santo Padre. Podemos fazê-lo indo no carro ou a cozinhar. A mim, pessoalmente, gosto bastante de ouvir algumas reflexões que não sejam demasiado profundas, não é? Quando estou a cozinhar, por exemplo, ou a limpar a casa, é sempre... É um bom recurso. Ponho aqueles headphones sem fios e é mais fácil. E depois, queria chamar a atenção também que temos aqui, coloquei já a Suma Teológica em português, porque na semana que vem vamos já dar um saltinho à Suma Teológica, porque São Tomás de Aquino é sempre muito bom para
digamos, identificar as diferentes partes ou as diferentes dimensões do ser humano, a sua interioridade, e ajuda-nos muito, sem dúvida nenhuma, ajuda-nos muito a ser conscientes daquilo que está por dentro e de como é que podemos chegar a ações que sejam autónomas, ou seja, livres. Pronto, este é um bocado o plano de ataque para esta semana, e vou usar agora os 10 minutos restantes deste vídeo, ou talvez nem valha a pena usá-lo todos, para fazer algum comentário sobre o texto de Santo Agostinho. Então, eu escolhi, a propósito do livre-arbítrio, este ponto 47 do texto em português, que vocês já têm também, no qual diz: o livre-arbítrio é um bem em si mesmo. Aqui o diálogo entre Santo Agostinho e o seu companheiro de estudos filosóficos é um diálogo muito interessante, porque no fundo ele diz: sendo nós pessoas que muitas vezes cometemos erros e pecamos, então porquê é que Deus nos fez livres? Porquê é que a liberdade não é um dom como é, por exemplo, a justiça? Porque da justiça não se pode fazer um mal. Mas da liberdade parece ser que sim. Eu posso escolher fazer um bem ou um mal. E por isso é que aqui temos esta questão do companheiro Santo Agostinho. Vejamos agora se é possível esclarecer a terceira questão proposta, a saber, convém considerar a vontade livre do homem, sendo a vontade livre, neste caso o livre-arbítrio, entre os bens. Uma vez esse ponto demonstrado, considerei sem hesitação que Deus não o deu e que convinha no-lhe ter dado. Então, o companheiro de Santo Agostinho está a perguntar: mas realmente isto é um bem? Poder escolher fazer uma coisa bem ou uma coisa mal, isso é um dom? Bom, se é um dom, vem de Deus. Mas primeiro demonstra-me que é um dom. No fundo é isto que está a dizer. Esta reflexão, que poderia parecer um bocado intelectual, é a reflexão que no fundo todos temos, e que a propósito de Santo Tomás de Aquino, que mencionei anteriormente, Santo Tomás de Aquino, naquela questão 83 da primeira parte da Suma Teológica, que eu coloquei na bibliografia, precisamente menciona esta questão, mas do ponto de vista dramático, que é: porque é que, citando São Paulo, porque é que o bem que eu quero fazer não faço e o mal que não quero fazer faço? No fundo, é quando nós nos encontramos um bocado escravos de algumas realidades que não nos levam à felicidade que sabemos que podemos ter, mas que muitas vezes não alcançamos. Então é nesse caso que vem a pergunta: será que o livre-arbítrio, será que a vontade livre realmente é uma boa ideia? Porque é que Deus não nos fez já totalmente condicionados para o bem? Bom, então não seríamos livres realmente. Mas pronto, vamos vendo aqui o raciocínio de Santo Agostinho. Então diz aqui, por exemplo: já que te deste conta que todo o bem procede de Deus, deverias ter notado que também esta, a terceira, está resolvida, a questão de se o livre-arbítrio é um dom ou não. Pois parecia a ti, como dizias, que o livre-arbítrio da vontade não devia nos ter sido dado, visto que as pessoas servem-se dele para pecar. Eu opunha a tua opinião que não podemos agir com retidão a não ser pelo livre-arbítrio da vontade. E afirmava que Deus nos o deu, sobretudo em vista desse bem, que agíssemos com retidão. E tu me respondeste que a vontade livre devia nos ter sido dada do mesmo modo como nos foi dada a justiça, da qual ninguém pode servir a não ser com retidão. E então Santo Agostinho vai começar a explicar o que é isso do livre-arbítrio e porque é que não é um dom como o é a justiça. Não vou adiantar o texto, não vou fazer spoiler do texto, não é? Mas Santo Agostinho vai chamar o livre-arbítrio um dom intermédio, não um dom dos mais altos, mas um dom intermédio, porque quase que parecia ser uma contradição, não é? A liberdade é uma coisa muito bonita, mas no fundo Santo Agostinho fala do livre-arbítrio dentro da liberdade. Essa é a distinção que temos que fazer esta semana,
fala do livre-arbítrio dentro da liberdade como um bem intermédio, porque no fundo é um dom e uma tarefa ao mesmo tempo. É um bem que não está completo. Só está completo quando esse livre-arbítrio se adere ao bem supremo, que é Deus, se adere ao bem supremo, que é a nossa máxima felicidade, que se adere ao bem supremo, que é a realização, falando em termos filosóficos, a realização de todas as nossas potencialidades. E então é interessante esta questão, porque se apresenta como dom e tarefa. Enquanto a justiça é um dom que está sempre presente, e enquanto acedemos a ele, não se pode usá-lo mal. Quem usa a justiça para cometer uma injustiça já não está a ser justo, não? Mas o livre-arbítrio pode-se inclinar para um lado ou para o outro. Por isso é que é dom e tarefa. Agora a questão vai ser como é que se inclina a vontade para uma coisa ou outra. E vamos ver que precisamente os vícios são a inclinação da vontade para um mal, de maneira que a vontade habitua-se a fazer algo mal, enquanto que as virtudes são a inclinação da verdade, é o hábito de fazer algo bom, e isso traz um apetite, traz um gosto, tanto de uma parte como da outra. E então aqui educar a liberdade vai ser através da nossa razão, através da nossa relação com os outros e com Deus, viver essa arte de inclinar a vontade para aquilo que é melhor para nós. E nos nossos acompanhamentos espirituais, o que temos que fazer é ajudar as pessoas precisamente a deixar que a vontade delas se incline para aquilo que é o maior bem. Vamos ver se há alguma informação mais de Santo Agostinho. Santo Agostinho faz aqui uma analogia com outros dons que temos, que podem ser usados para coisas boas ou para coisas más, como os olhos, os pés. E então Santo Agostinho diz também o livre-arbítrio é um dom, pode ser usado para um bem ou para um mal. É aqui que então fala dos 3 graus de bens e que a liberdade e o livre-arbítrio ocupam um grau médio. Não porque são inferiores, mas porque caem sobre a nossa responsabilidade. E vamos fazer entre os grandes bens, as virtudes cardeais. Então o livre-arbítrio não é o bem mais perfeito, por isto que vos dizia. Não é? Por exemplo, diz aqui Santo Agostinho, fazendo aquela reflexão, das virtudes ninguém usa mal. Ninguém pode usar a prudência para ser imprudente. Ninguém pode usar a justiça para ser injusto. Mas a liberdade não é assim. Não é? E esta é a preocupação de Evódio. De facto, é o mau uso da liberdade. Vemos aqui, diz, verificamos que ela mesma pode servir-se, ora bem, ora mal das coisas. Assim, como podemos nós contá-la entre as coisas das quais nos servimos? E aí continua Santo Agostinho a falar da liberdade e vai falando então de que, consequentemente, quando a vontade livre, livre-arbítrio, esse bem médio, adere ao bem imutável, o qual pertence a todos em comum e não é privativo de ninguém, do mesmo modo aquela verdade da qual temos dito tantas coisas, sem nada temos podido falar dignamente, quando a vontade adere ao sumo bem, então o homem possui a vida feliz. Então, esta é a arte de aprender a que a vontade se incline aos bens médios e depois ao bem supremo que é Deus. E a pergunta que fica aqui para nós é, então, como é que se faz isso? E continuamos a ler, continuamos a estudar e a falar entre nós. Que tenham uma boa semana.